Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Para o horário que você for acessar esse vídeo, eu peço que a paz de Deus esteja contigo, esteja conosco. Estamos estudando a palavra de Deus, estamos caminhando juntos nessa descoberta. Vocês sabiam que também eu sou abençoado ao compartilhar a palavra de Deus com vocês? Eu quero que vocês entendam isso para que vocês se estimulem a também compartilhar. Quando nós compartilhamos, nós fixamos a palavra de Deus não só na nossa mente, como também no nosso coração. Cada vez mais a gente vai se aprofundando nas coisas de Deus. E a nossa lição, que é a lição número 4, a lição número 4, ela fala Jesus e a oração. Então nós tivemos a caminhada da lição 1, entendendo como Jesus ele tratava as escrituras, né? Depois nós tivemos como Jesus a tratava e falava do amor divino. E agora na lição 3 nós tivemos Jesus, a restauração do bem, como Jesus compartilhou conosco a questão da maldade, como surge a maldade, como essa maldade é infiltrada no nosso mundo, e depois o bem também se consolida, né? Como Jesus vai restaurando o bem através da manifestação do seu amor, do amor de Deus, revelado na Escritura e depois revelado na própria pessoa de Cristo Jesus. E agora nós estamos estudando como Jesus tratava a questão da oração, Jesus e a oração. Antes, como sempre, nós vamos fazer uma pequena e breve oração, né? Antes de abrir a palavra de Deus. Feche seus olhos. Querido amado Jesus, o Senhor tem um cuidado muito especial, Pai, para aqueles que querem ouvir a Tua palavra. Existe uma bem-aventurança escrita lá no Apocalipse, mas que serve para toda a Bíblia. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que guardam e aqueles que ouvem o que está escrito no livro. Essas palavras que estão escritas no livro, Senhor. Eu quero te pedir essa bênção sobre nós. Estamos para abrir a Tua palavra. Pelo poder derramado do Espírito Santo, querido Jesus, age em nossos corações. A cada um dos alunos, toca neles com Teu amor e carinho. Se estão passando por alguma dificuldade que eu não sei, Senhor, só Tu sabes, cuida delas essa semana. Abraça-os com todo o carinho, responda. Se estão passando por alguma doença, algum parente, Senhor, se eles têm algum pedido especial, Senhor, cuida e responda segundo a Tua benignidade e bondade. Desde já eu te agradeço. No doce nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus vai tratar a questão da oração através de uma parábola. Está em Lucas 18, livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 9. A página é a 978. 978 da Bíblia de vocês, tá bom? Vamos ver com carinho aqui? Olha só. Jesus também contou essa parábola para alguns dos que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Aqui vemos o porquê da parábola. Jesus queria mostrar a diferenciação daquele que realmente tem um coração quebrantado ou aquele que tem orgulho de si mesmo. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. É a classe que representava uma classe da época de Cristo, que frequentava a igreja. Havia também os saduceus. Eram classes de homens e eles se separavam de acordo com suas questões religiosas. Os fariseus eram radicais, os saduceus tinham algumas crenças radicais e outras não. E os publicanos eram como se fossem os párias da época, as pessoas deixadas de lado, né?
O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ele orava: Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Em algumas versões, ele fala, não sou igual a uma mulher, né? Tem versões que falam sobre isso. Então, eles se auto-justificavam. Eu não esperava a justiça de Deus. Eles se auto-justificavam. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Então, por tudo que ele fazia, pelas obras dele, ele se auto-justificava perante Deus. Já o publicano, escondendo os seus pés e as suas mãos, nem ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vemos aí um princípio da questão do quebrantamento do coração, né? Como deve ser o meu coração quebrantado? O meu coração quebrantado deve ser aquele aonde reina a humildade espiritual, a humildade de saber que você é um grãozinho de areia, como já falei, né? Mas especial aos olhos de Deus. Deus reconhece esse grãozinho pelo nome, foi chamado lá no ventre da sua mãe, isso fala em Isaías, né? No ventre da minha mãe me chamou pelo meu nome. A mesma coisa acontece conosco. Deus sabia do meu nome no ventre da minha mãe. A mesma coisa, Deus sabia de todo o meu andar e meu caminhar. Está lá em Salmo 139. Ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar e meu levantar. Então Deus, ele é um Deus que conhece muito o coração. O fariseu se esqueceu disso. O fariseu tinha dentro do seu coração algo das suas vaidades, a sua presunção. E isso o atrapalhou espiritualmente. E eu quero deixar para vocês como é que Jesus tratava então a oração. Aqui vem a pergunta: como é que a Bíblia ensina a oração? Nós vamos ver lá em Mateus 6,6, na página 898. Página 898. Como é que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Mateus 6, versículo 6, página 808. Mas a orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então, como é que a Bíblia nos ensina e que fala sobre a oração? A importância do orar em secreto. Estar em íntima comunhão com Deus em momentos específicos. Você tem que procurar momentos específicos. Existe a oração coletiva? Sim, existe. Mas a oração em secreto é uma oração especial, um tempo separado por Deus. Às vezes as pessoas falam assim: eu oro muito. Oro o dia todo. Só que Deus espera que separemos um horário específico para buscá-lo. E Jesus fazia isso. E eu quero ver com vocês aqui, ó. Mateus 14, 23, página 999. Mateus 14, 23, página 999. 14, 23. Eu vou ler antes para que vocês entendam o contexto que estava acontecendo ali no versículo. A partir do versículo 22. E logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para ele do outro lado, enquanto despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, estava ele só, orando sozinho.
orando em secreto, orando sozinho e buscando força. Por quê? No contexto aqui foi após a multiplicação dos pães e a população queria pegar Cristo Jesus para colocá-lo como rei. Inclusive os discípulos dele também estavam ali articulando essa ideia. E Jesus despediu os discípulos para a beira do mar, mandou que eles entrassem no barco e fossem embora. E ao mesmo tempo, Jesus sobe para orar pelos discípulos. E o que veio depois? Uma grande tempestade no qual Jesus foi encontrar com eles. Olha que maravilha. Nós não sabemos, querido, como vai ser nosso dia. Por isso que precisamos buscar a presença de Deus nas primeiras horas. Nas primeiras horas. E Jesus fazia isso, ele orava na madrugada. Querem outro trecho? Outro texto? Lucas 5, 14, 16, página 959. Lucas 5, 14, 16, página 959. Se alguém falar por que nós devemos orar na madrugada, por que devemos buscar a Deus o quanto mais cedo possível, olha o que Jesus fazia. Lucas, deixa eu pegar lá de novo, gente. 5, 14, 16. Começa aqui na página 959 e vai até a 960. Versículo 14. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente ao sacerdote, ofereça uma purificação e o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho. Porém, se dizia a respeito de Jesus que se espalhava cada vez mais. Grandes multidões afluíam para ouvir, para serem curadas as suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. É o versículo 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Por quê? Porque Jesus procurava estar com a constante presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Por isso que Jesus procurava as madrugadas. Quase não dormia. Dormia pouquíssimo. Mas levantava para fazer a sua primeira oração e buscar refúgio na única pessoa que ele tinha para fortalecê-lo. Mas você vai perguntar, Roberto, Jesus não tinha parte da divindade? Sim, mas essa divindade estava escondida na humanidade. Sabendo disso, Jesus tinha, por necessidade, buscar um poder fora dele, porque ele não podia usar o poder dele, e tinha que pegar um poder fora dele para abençoar as pessoas. Por isso ele necessitava da presença do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo levava ele para tudo quanto era lugar. Era o Espírito Santo que guiava Cristo. Constantemente estava em oração. Por isso que quando ele ia falar com os fariseus, e os fariseus tentavam argumentar com ele alguma coisa, Jesus conseguia ler a mente dos fariseus. Às vezes as pessoas acham que é por conta da divindade de Cristo. Não, Jesus não podia usar a divindade dele. A divindade dele estava escondida na humanidade. Quem estava ajudando ele era o Espírito Santo de Deus. Deus tinha mandado o Espírito Santo de Deus e os anjos para acompanhar Cristo. Mas ele tinha que comungar com essa presença, tanto dos anjos como a do Espírito Santo. Você sabia disso? Quanto mais orarmos, mais a presença dos anjos teremos, mais a presença do Espírito Santo de Deus teremos também. Então a oração, queridos, ela é importante para termos uma comunhão melhor agora com Jesus. Porque o Espírito Santo nos traz a ter a comunhão com Jesus. A mesma coisa que Jesus tinha a comunhão com o Pai. E quantas vezes? Bom, eu vou deixar os outros textos que estão aqui para você aprofundar o seu conhecimento da questão de como a Bíblia trabalha a oração. Mas eu quero ler Daniel 6,10 para vocês perceberem quantas vezes são necessárias. Eu creio, hoje em dia, que é muito mais. Mas essas são as principais. Os momentos específicos que eu falei. Está lá na página 825, Daniel 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10. Página 826. Desculpa. Página 825. Daniel 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado,
Voltou-se para casa em seu quarto. No quarto de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, dava ação de graças diante de Deus, como era o seu costume. Preste atenção, amados. Daniel estava aqui, se você for ler o título do capítulo 6, estava para sofrer a aprovação da cova dos leões. Quando ele soube da saída do documento, Daniel não se apavorou, mas o texto fala que ele continuou a orar, porque como era do seu costume. Ele não mudou o costume por conta do decreto. Pelo contrário, continuou orando 3 vezes ao dia. O que significa isso? Eram 3 vezes separadas ao dia para conversar com o Pai Celestial. Você separa essas conversas. No decorrer do dia, eu digo para vocês, queridos, que é necessário você ter sempre uma conexão, buscar uma conexão. Colocar, quem sabe, para despertar de 3 em 3 horas, né, o seu relógio, o seu celular, para que você tenha, você cria um hábito da mente se voltar para Deus. Não é comum isso acontecer, tá? Isso não é comum. Isso tem que ser cultivado. A mente voltar-se para Deus, ou seja, o pensamento, a oração, porque nós vamos falar aqui das etapas da oração. E a oração me leva a refletir sobre Deus. Refletindo sobre Deus, tem um momento de que Deus fala comigo, que é a palavra de Deus falando comigo, onde eu vou meditar na palavra silenciosamente. Então, tudo isso são momentos especiais? Sim, é um momento especial que você busca. São 3 vezes que Daniel fazia isso. E tem um momento que você faz isso esporadicamente. São momentos rápidos, sim, mas que são momentos preciosos, onde você vai parar, se possível, até para meditar na vida de Jesus. Tá bom? Queridos, partindo para outra pergunta, qual foi a condição apresentada por Jesus no final da sua oração? Marcos 14, 36. Qual foi a condição apresentada por Jesus no final da sua oração? Devemos sempre lembrar disso. Mateus 14, Marcos 14, 36. Por que é tão importante? Página 949, tá? Página 949, Marcos 14, versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível para mim nesse cálice, porém, seja feito o que eu quero, e sim que tu queres. Seja feita a tua vontade, em algumas versões. Toda a nossa oração, tudo que nós pedimos, temos que deixar pela vontade de Deus. É Deus que dirige a nossa vida, é Deus e sua vontade sobre nós. Você está colocando o seu eu sobre a vontade de Deus, a todo momento. Então, não é só pedir, é se colocar como humilde na presença de Deus. Jesus orou por quais pessoas? Né? Por quais pessoas Jesus orou? E aí é o momento da intercessão, né? Por quem que nós devemos orar se Jesus orou também por quais pessoas? Vamos ver lá? Página 1012, 1012, página 1012. João 17, 20. João 17, 20. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falaram. Jesus orou por mim e por você. Sabia disso? Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em minha palavra. O Roberto, quando ele crê na minha palavra, Senhor, eu estou orando por ele. A Nádia, quando crê na minha palavra, eu estou orando por ela. A Tayla, quando está lendo a minha palavra e crendo em mim, eu estou também orando por ela. O Rafael, junto com a sua filha, e junto com a Tayla, a esposa, a Laura, a Laurinha, né? Quando estão suplicando a presença de Jesus, Jesus orou por vocês também. Jesus orou por nós, queridos. Ao Luiz Carlos, a Beth, ao Paulo. Jesus orou por nós. Que maravilha! O pensamento de Jesus, o olhar de Jesus estava muito à frente. E ele suplicava por nós. Então nós também devemos fazer um ato de intercessão. A intercessão deve fazer parte das nossas orações. Então, por que Jesus orou? Por nós. Gente, pergunta 4.
O exemplo de Jesus que devemos fazer. A exemplo de Jesus, o que devemos fazer? Tiago 5,16. A exemplo do nosso amado Jesus, o que devemos fazer? Página 1143, 1143. Página 1143, Tiago 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Orem um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode a oração de um justo. Muito pode a oração de um justo. Justo é aquele que está buscando a Jesus. É Jesus que nos faz justos. Então nós somos justos quando buscamos a presença. E na presença de Jesus nos colocamos não só a nossa vida, como também a vida dos nossos amigos, daquele amigo que eu falei que você tem que ter de oração para você levar a mensagem para ele. Você também tem que ter uma agenda de oração da sua família. Queridos, eu quero colocar aqui para vocês, antes de terminar o pensamento, a nossa lição traz aqui como nós devemos orar. Começo, meio e fim. No começo, nós exaltamos o nome de Deus. É muito importante isso. Nós somos transformados pela contemplação. Tem um salmo que fala sobre isso. Falando até sobre idolatria. Que os homens, quando idolatram a imagem, ele acaba se tornando semelhante a essa imagem. Então, nós devemos ser o contrário. Nós devemos ter a imagem de Deus em nossa mente. E como nós fazemos isso? Exaltando o nome de Deus. Usando os nomes de Deus, Adonai, Elohim. Então você ora primeiramente ao Deus Pai. Abba, Pai, estou falando contigo, querido Deus Todo-Poderoso. Né? Depois você vai falar com a pessoa de Cristo, que é através de Jesus Cristo, o sangue dele, derramado na cruz, que nós falamos com o Pai. Nós temos essa maravilha de chamar Abba, Pai, porque Jesus morreu por nós. Depois, você vai agradecer ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos leva a nossas orações com gemidos inexprimíveis. Paulo fala lá em Romanos. O Espírito Santo leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Então, quando o Espírito Santo acende como incenso suave as nossas orações, nós devemos orar também a Ele. Agradecer por essa bênção. Nessa exaltação vem o louvor. Louvar a Deus pela vida, louvar a Deus pelo momento que você está vivendo ali de adoração. Louvar a Deus e a Jesus pelo sacrifício, pelo plano de salvação. Quanto Deus tem te salvado. Lembre de quanto você era no passado e como Deus está te salvando agora. Também louve o poder do Espírito Santo na tua vida sendo derramado. E clame nesse momento pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse momento agora de pedir também, pedir pelo derramamento do Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito Santo, do amor de Deus na nossa vida. Depois desses louvores, desse pedido do Espírito Santo para que ele unja a nossa oração como incenso, nós vamos agradecer. Agradecer por todas as coisas, por tudo que aquele nosso Pai Celestial faz. Louvores e gratidão. E também, nesse meio, nós teremos a confissão. Você pode olhar aí no quadradinho e seguir esse quadradinho. A confissão é o momento de fazer confissões específicas. Deus não nos salva de baldada, né? De balde grande, né? Ó Senhor, perdoa pelos meus pecados. Não, queridos. Confesse pecado por pecado. Peça nesse momento para o Espírito Santo te mostrar qual pecado está impedindo de você se comunicar com Deus. Queridos, depois de pedir perdão pelos nossos pecados, nós vamos fazer a intercessão. A intercessão pelas pessoas que você tem na sua agenda de oração e depois a intercessão por você. Terminando com gratidão, tá? Na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me deu essa oportunidade. É através do teu sangue que eu tenho essa oportunidade. É através do Espírito Santo que o Senhor me deu que eu tenho essa oportunidade. Obrigado. E obrigado pelas respostas. Que Deus te abençoe nessa caminhada sempre. Tenha no seu coração Mateus 6, 5, 15. Depois você lê. Página 898. Mas eu vou só pegar um pedacinho. Página 998. Deixa eu ver se é essa mesmo. Desculpa, 898. Página 898. Mateus 6, 5, 15. Está lá nas dicas de leitura mais aprofundada. É importante, tá, gente? Vocês lerem, fazerem essas leituras.
porque essas leituras nos ajudam a aprofundar não só nosso conhecimento, mas a comunhão, tá? Deixa eu ver aqui. Eu sempre me esqueço do versículo. Mateus 6, 5 a 15. Então, veja, porém, que Jesus ali, ele vai explicar o porquê orar e como nós devemos orar, né? E aí o cuidado que você tem que ter com a oração. No final, ensinando os princípios de você buscar a comunhão com Cristo Jesus. Não só orar para ser visto, não só orar para mostrar que você está tendo uma comunhão com Deus, mas realmente experimentar, sentir essa comunhão. Então depois vocês leem com bastante calma, e eu deixo para vocês isso aqui, olha. Porque se perdoarem os outros, as ofensas dele, também o Pai de vocês perdoará vocês. Se porém não perdoarem os outros ofensas, também o Pai de vocês não perdoará. É importante você lembrar disso. Nosso coração, a nossa condição tem que ser de quebrantamento. E para isso o Espírito Santo tem que estar junto conosco. Quebrantar o nosso coração para nos preparar para esse momento de oração. E aí você, no final, você vai agradecer. Pai, obrigado. Obrigado porque você me ouve. Mas não porque eu mereça, mas porque o Senhor, pelo sangue de Cristo, me aceita. E pelo Espírito Santo que leva meus pedidos, o Senhor me purifica. Deus abençoe vocês. Vamos terminar aqui com esta oração. Pai Celestial, ajude cada vez mais que tenhamos uma comunhão especial contigo. Abençoe a cada aluno, a cada pessoa que vai buscar uma comunhão especial contigo nessa noite, ou nessa manhã, ou quem sabe no início da madrugada. Estimule-nos, acorde-nos, ó querido Espírito Santo, para que te busquemos cada vez mais. É o que eu te peço e agradeço pelo sangue derramado de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém. Amém. Tchau, amigos. Até a próxima.